Fala, torcida palmeirense, é isso aí, chegando mais um vídeo para vocês, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso canal. Já chega deixando aí o seu like, faça a sua inscrição, se ainda não for inscrito, ativa o sininho das notificações e, claro, compartilhando aí com este conteúdo com outros apaixonados pelo Verdão aí, pelo futebol palmeirense. E hoje vamos falar sobre três assuntos muito importantes que movimentam aí os bastidores da Academia Alviverde. A base do Palmeiras, que já garantiu aí mais de 300 milhões ao clube e virou referência nacional. A decisão firme da diretoria sobre uma proposta milionária do Napoli por Alan e a ascensão de Arthur, que ganhou espaço assumindo aí a titularidade e agora é tratado como peça fundamental no time do Abel Ferreira, do Portuga, após os problemas físicos de Piquerez e Jefté, que é lamentável, a gente não quer que os jogadores se machuquem, mas acontece, faz parte do trabalho. Então, fique comigo até o final do vídeo, porque os detalhes mostram muito sobre o presente e o futuro do Palmeiras. É isso, torcedor. Palmeiras, os três assuntos hoje mostram exatamente porque o Verdão se tornou uma referência dentro e fora de campo nos últimos anos. O clube não apenas conquistou títulos, mas também construiu um modelo de gestão que hoje é estudado por dirigentes de todo o Brasil. Tem quem critique, mas também tem quem elogie. Vamos começar pelas bases, que talvez seja o maior patrimônio do Palmeiras na atualidade. Segundo o relatório Convocados de 2026, produzido pela Convocados e Altfield, o trabalho desenvolvido nas categorias de base do Verdão já garantiu mais de 300 milhões em receita, milhões de reais, tá, gente? Isso aí, o valor é em real. Em receitas diretas ao clube. O estudo mostra algo ainda mais impressionante, sem as negociações de atletas revelados em casa. A arrecadação anual do Palmeiras cairia aproximadamente 1 bilhão para pouco mais de 1 bilhão, né, de 1 bilhão para pouco mais de 700 milhões. Ou seja, a base deixou de ser apenas uma ferramenta esportiva e passou a ser um dos pilares financeiros do clube. Pouquíssimos clubes brasileiros têm essa ferramenta de arrecadação. Esse resultado não acontece por acaso. Não chegou aí de uma hora para outra. O Palmeiras também não chegou aí de uma hora para outra. Lá em 2015, a diretoria tomou uma decisão estratégica e iniciou uma profunda reformulação das categorias de base sob a liderança de João Paulo Sampaio. Foram investidos aí cerca de 260 milhões de reais em infraestrutura, metodologia de trabalho, captação de talentos e formação de profissionais especializados. Valor esse que podemos dizer que já foi reinvestido de volta, né? Já foi retirado esse valor do investimento que foi feito. Os frutos vieram rapidamente e isso, claro, gera receitas, ganhos e qualidade, visibilidade ao Palmeiras. Não quer dizer que qualquer clube que fizer isso também vai conseguir, mas no Palmeiras deu certo e vem dando certo, esperamos que continue dando certo. Um dos primeiros ídolos brasileiro dessa geração, dessa formação, dessa mudança do Palmeiras foi Gabriel Jesus, o atleta que abriu o caminho para uma geração histórica que contou com nomes como Endrick, que até o momento foi a maior venda do Palmeiras, Estevão e Vitor Reis, também nomes expressivos, além da qualidade técnica apresentada dentro de campo. Esses atletas renderam cifras milionárias aos cofres alviverde. Somente em operações envolvendo jogadores
formados na base, o Palmeiras arrecadou aproximadamente 599 milhões de reais em 2025, ou seja, no ano passado. Quando observamos o orçamento do clube para os próximos anos, percebemos que as vendas de atletas continuam sendo parte importante da estratégia financeira. O próprio planejamento para 2026 prevê centenas de milhões de reais em negociações, demonstrando que o Palmeiras pretende continuar investindo pesado na formação e valorização dos seus jovens talentos. Ou seja, o Palmeiras tem a base também como forma de padronizar formação de jogadores e também de receita para o clube. É isso que o Palmeiras investe. A exemplo disso é Alan, o jovem atacante virou um dos principais ativos do elenco profissional. Suas atuações chamam a atenção do mercado europeu e despertam fortes interesses do Napoli da Itália. Nos bastidores, a informação que ganhou força é que o clube italiano apresentou uma proposta extremamente elevada pelo jogador. Mesmo diante dos valores envolvidos, a diretoria palmeirense decidiu rejeitar a investida e manter Alan no elenco. O entendimento interno é que o atleta ainda pode valorizar mais e desempenhar um papel importante no projeto esportivo de Abel Ferreira para este ano, que deseja, que o Abel deseja contar com o atleta até o final da temporada e também com o Flaco Lopes, que muitos acreditam que deixará a academia após a Copa do Mundo. Mas aí fica aquela pergunta, será que se vier uma outra proposta mais valiosa ainda, a Leila vai segurar esse jogador? Porque tem os valores que a base, que a diretoria decidiu como arrecadação da base. Essa proposta mostra, essa postura do Palmeiras mostra uma mudança importante no comportamento do Palmeiras. Alguns anos atrás, muitos clubes brasileiros eram obrigados a vender imediatamente qualquer promessa que recebesse proposta da Europa. Hoje, a situação é diferente. Graças à saúde financeira construída ao longo dos anos, mostra que o Palmeiras tem um grande projeto que fortalece a saúde financeira do clube e possibilita o Verdão consegue, e possibilita aí que o Verdão consiga escolher o momento ideal para negociar os atletas, que não precisa vender jogador para pagar a sua folha. Isso significa que não significa que Alan seja inegociável para sempre, mas um momento ele vai ser vendido e muitos apostam que se não sair agora após a Copa do Mundo, ele sairá em dezembro. Pelo contrário, o clube sabe que existe enorme potencial financeiro em uma futura transferência do atleta. Estudos e projetos apontam que o jogador está entre os nomes mais valorizados da nova geração palmeirense e pode render uma das maiores vendas do futebol brasileiro nos próximos anos. No momento, o Endrick é o recordista do Palmeiras, mas também tem quem aposte ao contrário, que se não vender o Alan agora, fica mais difícil para o futuro, vender ele no futuro. Só que a diretoria não pensa assim. Não existe uma diferença fundamental entre... porque existe uma diferença, o que eu quero dizer é que existe uma diferença fundamental entre vender por necessidade e vender por estratégia. E é exatamente nessa segunda opção que o Palmeiras está se encaixando, que ele se encaixa nesse momento. Hoje o clube vende quando entende que chegou a hora certa e não porque precisa fechar as contas do mês.
essa talvez seja uma das maiores vitórias da atual gestão, que não precisa vender jogador para pagar a folha salarial. Uma outra joia que também terá muitas investidas será o garoto Arthur. Se alguém dissesse que há alguns meses que ele seria considerado peça fundamental do elenco profissional, talvez muita gente duvidasse. Porém, o futebol é dinâmico e as oportunidades aparecem justamente quando menos se espera. Conforme no vídeo que postei ontem, no vídeo de ontem, as lesões do Piquerez abriram espaço para o jovem lateral garantir minutos importantes sob o comando do Abel Ferreira. Quando parecia que a situação se estabilizaria, seguiu mais um problema, né? Surgiu mais um problema, a grave lesão de Jefté, que o tirou de campo, que tirou os planos para o resto da temporada, né? Então, tirou o jogador do resto da temporada. Claro que não queremos que nenhum atleta se machuque, mas sabemos que pode acontecer, tudo pode acontecer, porque isso são ossos do ofício, né? Então faz parte do trabalho. E foi nesse cenário que as portas se abriram e que a oportunidade surgiu e Arthur mostrou responsabilidade, personalidade e o tipo e aquele tipo de coisa, né? As portas se fecham para uns e abre para outros. O jogador aproveitou cada oportunidade, né? Ele está aproveitando cada oportunidade recebida por Abel Ferreira, dada por Abel Ferreira, e passou a demonstrar segurança defensiva, intensidade física e comprometimento tático. Características muito valorizadas pelo treinador português. A evolução não foi tão significativa que, segundo informações dos bastidores, o Palmeiras passou a tratar Arthur como um atleta importante para o presente e também para o futuro do clube. E faz sentido. O futebol moderno exige profundidade de elenco, uma temporada longa, né? Um ano de jogo, com uma temporada extensa, pesada como a nossa, com o Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores, sem falar, claro, no estadual, que já passou, é a primeira competição que abre a temporada, não permite que uma equipe dependa apenas de 11 jogadores, ou seja, de 11 titulares. Arthur oferece justamente aquilo que os grandes elencos precisam e procuram: confiabilidade. Ele talvez ainda não tenha o mesmo status técnico de Piquerez em seu melhor momento, mas já mostrou capacidade, afinal de contas é um garoto, né? Ele tem capacidade para cumprir a função quando necessário, mantendo o nível competitivo da equipe. Além disso, existe outro fator importante. Arthur representa mais um exemplo de força da formação palmeirense. Enquanto muitos clubes gastam milhões procurando soluções no mercado, ventilando de um, ventilando para outro, o Verdão frequentemente encontra respostas dentro de casa. O próprio Abel fala muito isso nas suas coletivas. E sai muito mais barato, mas nem todos os clubes podem fazer isso, tem condição de fazer isso. É claro que nem todo garoto da base se transformará em um novo Hendrick, em uma estrela, ou em um novo Estevão. Mas quando o clube consegue revelar jogadores úteis ao elenco profissional, já existe aí, seria aí um meio caminho andado, ou seja, mais da metade do caminho andado. Existe um enorme ganho esportivo e financeiro nesse tipo de negócio. Esse ciclo virtuoso é um dos principais motivos pelos quais o Palmeiras continua brigando por títulos ano após ano, mantendo aí o equilíbrio financeiro e competitividade esportiva ao mesmo tempo. Poucos clubes do futebol sul-americano conseguiram construir uma estrutura tão sólida quanto
a do Verdão. E você, agora, eu já falei tanto que agora eu quero saber a sua opinião, torcedor. Concorda com a decisão de segurar Alan? Você acha que a diretoria tem que manter Alan? Arthur tem condição de se transformar aí, se firmar como titular do Palmeiras? E a base Alviverde, hoje, é a melhor do Brasil? Você conhece o futebol, a base do Palmeiras? Deixa sua opinião nos comentários, inscreva-se no canal e compartilhe esse vídeo com outros palmeirenses. E uma coisa eu digo, avante palestra!